pensar que poderá acontecer é muito difícil. A parte física do colégio, a estrutura do colégio está lá. Os que estão, os que chegarão, né? Eles vão poder continuar trilhando um caminho correto e procurando se desenvolver, né? Porque a escola, ela vai modificar-se muito. Eu não saberia dizer como é que será o professor do futuro. Já li que dificilmente a máquina vai substituir o professor. Porque a máquina não tem essa sensibilidade de agradar, pensar pela pessoa que está ali na frente, sofrer com ela, que ela está sofrendo, vamos ajudar nesse sofrimento. A máquina não faz isso. Nós precisamos sempre do professor. Ele está aí ajudando, fazendo, cuidando, amparando, fazendo o melhor de si. É o que eu espero, né? E vai acontecer. Acho que a inteligência artificial, ela é muito baseada nos dados, né? Por definição, ela é baseada nos dados que ela recebe. Então, às vezes, ela não recebe exatamente dados que são, tipo, empáticos com as pessoas, sabe? Porque não é uma pessoa com uma pessoa, que nem o professor com o aluno, sabe? É uma relação de uma máquina com uma pessoa. Foi uma experiência muito diferente. Tá falando com um robô que responde, sabendo que não é nenhum ser humano falando comigo. Eu já tentei usar o ChatGPT, mas eu desisti porque eu fiquei com preguiça de fazer o login. Olha, acho que é uma sensação um pouco estranha, um pouco de... Pode existir uma substituição de vários elementos da nossa vida por essas inteligências artificiais. Desde o professor até questões de ações simples do cotidiano, acho que acabam sofrendo, assim, uma considerada ameaça, assim, sabe? Foi um grande bate sobre, tipo... Tá bom, isso é como se fosse um humano, só que não é um humano. O meu robô eu trouxe ele no dia do brinquedo. O nome dele é Robô Cambalhota, ele dá cambalhota. Ele, tipo, dá parada de mão, ele dá cambalhota pra trás, cambalhota pra frente. Faz um monte de coisa. E quando ele para, a gente bate palma e ele faz tudo de novo. Então isso também me fala muito sobre um futuro híbrido. Mas não esse futuro híbrido de se a pessoa está em casa, se ela está no trabalho. Mas é um futuro híbrido de entidades artificiais e de pessoas. Então talvez agora nós vamos começar a falar o seguinte, que na sala de aula você tem 1 ou 2 professores, educadores, chame como você quiser, X alunos e de repente você vai ter mais 3 ou 4 IAs participando daquele processo. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito natural. E não se falta tecnologia no planeta hoje. Nós temos tudo efetivamente do que se refere à tecnologia, né? Mas tem uma questão que me preocupa absurdamente. É quem opera a tecnologia. O uso do ChatGPT, por exemplo, a gente não sabe como é que isso vai ou não auxiliar no desenvolvimento das ideias dos nossos alunos, porque eles têm dificuldade de ler hoje em dia. Então, como é que você usa uma pessoa que tem dificuldade, como é que você usa uma tecnologia como o ChatGPT com pessoas que têm dificuldade de ler? O que isso vai trazer como resultado? Quem já fez lição de casa usando inteligência artificial? Então eu acho que o grande desafio é saber como que a escola vai fazer essa transposição de um modelo passivo para um modelo ativo com o advento dessa tecnologia e dessa nova abordagem da tecnologia na educação. Então, isso é um super desafio para a gente, porque a escola tende a ir nos 2 extremos da curvatura da vara, né? Ou a gente nega e fica preso a um saudosismo,
ou a gente vai para um outro lado onde tudo pode ser utilizado nessa questão da tecnologia. O que eu tenho pensado e o que a gente tem feito aqui? Estudado as potências dessas ferramentas para que os meninos aprendam de uma forma mais bacana, mas não tomar, a gente é totalmente contra, a gente é totalmente a favor. Então a gente fica nessa questão mesmo de pensar o que a gente pode fazer para potencializar melhor a aprendizagem das crianças. Alexia, qual é o país mais longe do Brasil? O país mais distante do Brasil é Filipinas. Isto é tomando como ponto de partida o Centro Geográfico Brasileiro, que fica em Barra do Garças, no Mato Grosso. Então, o primeiro contato foi mais daquela pergunta e resposta. Você perguntava, tipo, o que foi a Revolução Francesa? Aí ele te dava um textinho explicando. Esse contato eu não achei tão surpreendente assim, eu achei algo mais direto, né? Como se ele tivesse feito uma pesquisa para mim num site. Só que aí quando eu comecei a ver as imagens, que já me surpreendeu um pouco mais. Porque mesmo agora, quando você vê uma imagem, você não consegue mais diferenciar muito. Antes era tipo umas imagens que tinham alguns problemas, mas evoluiu tão rápido que agora você já nem mais consegue perceber direito se foi por inteligência artificial ou não. Tá mais essa surpresa do quão bem feito podem ser essas imagens. É uma ferramenta que não dá pra gente abrir mão, né? Quando a gente fala do seu uso, muitas vezes a gente pensa numa coisa assim, fora do comum, né? Mas uma simples ligação para resolver alguma coisa num banco, num programa simples, você já tem os princípios da inteligência artificial. Então, dizer que a gente nunca usou, talvez você não tenha consciência do seu uso, mas ela está presente no nosso dia a dia. Agora, do início do ano para cá, nós tivemos um avanço, né? Uma divulgação muito grande, porque esses parâmetros também mudaram. Então as ferramentas mudaram, elas melhoraram bastante. E fazer uso delas para viabilizar, ganhar tempo no trabalho, reunir dados, organizar algumas coisas, é muito bom. Um ponto positivo, eu diria. Recentemente eu tive que fazer um trabalho, que eu tinha que fazer um vídeo, e aí nesse vídeo ninguém queria muito aparecer, então a gente decidiu ver uma inteligência artificial que ela criava vídeos e a gente conseguiu colocar isso no nosso vídeo final. E aí ficou muito legal o resultado. E aí fiquei chocada que ela conseguia fazer não só uma imagem, mas também um vídeo, né, que são feitos de várias imagens. Aí eu fiquei bem chocada. Foi muito legal no primeiro momento. Tipo, meu Deus, isso consegue fazer tudo isso. Isso consegue falar comigo se eu precisar. Eu posso pedir qualquer informação que me dá. Mas depois se torna algo meio estranho. Eu aprendo coisas sozinha, porém, muito do que eu entendo quando eu leio os textos e tal, são fruto do que eu aprendi na escola com os professores. Então, análise de texto e coisas assim, ou se eu faço relação dos textos que eu leio com algum conceito que eu já sei, é por conta da escola. Então, eu posso aprender coisas novas, mas tudo com base no que eu já vi dentro da escola. Tem crianças que ficam muito tempo online, elas têm uma capacidade muito inferior, inclusive no reconhecimento de emoções. Então uma pessoa pode estar muito triste, pode estar muito feliz, simplesmente por ela não ter o treinamento da vida real, ela não consegue identificar essas emoções. Então tudo isso passa por, em alguma medida, entender que a tecnologia é coadjuvante, sempre foi, sempre será. Então quer dizer, ela só domina certos processos se as pessoas deixarem. O que eu tenho visto e tenho presenciado um pouco é uma dificuldade das pessoas entenderem como a tecnologia pode auxiliar no processo pedagógico, no processo educativo. Embora a gente esteja muitas vezes lidando com nativos digitais, como são chamadas essas novas gerações, que já nasceram dentro, né, de algum tipo de contato tecnológico, a gente tem uma dificuldade desses nativos digitais entrarem um pouco mais profundamente no que é a tecnologia, o que ela possibilita e quais são as críticas que a gente pode fazer a elas, né? Então, eles têm muita facilidade, por exemplo, de usar o touchscreen, mas tem facilidade por um lado nisso, mas tem muita dificuldade de usar computador, softwares, né? Então, dentro do design, por exemplo, os alunos têm muita dificuldade de usar softwares de design.
E isso espanta, porque se eles são nativos digitais, então como é que existe essa dificuldade de usar questões computacionais por outro lado? Durante a pandemia, né, que a gente teve então a questão do ensino remoto tão forte vindo, como é que a gente não conseguia engajar esse público na educação pelo meio digital? Foi terrível, estamos vivendo ainda uma rebordosa muito grande de alunos que vieram desse modelo educacional durante o período da pandemia. Eles tiveram dificuldades de aprendizado, eles não conseguiam se conectar, não estavam presentes naquele momento. Então a gente ainda está descobrindo muito quais são as possibilidades efetivas do uso da tecnologia para um bom ensino, para uma pedagogia que seja envolvente, que seja emancipadora, que seja crítica, que ajude a pensar. Então isso ainda são questões que a gente está trazendo. E uma das coisas que eu percebi muito, um potencial grande que eu vi nessas ferramentas, em especial no ChatGPT, que foi a que eu mais pesquisei, é que por mais que ele ofereça respostas prontas, essas respostas elas vão ter qualidades melhores se a gente tiver perguntas bem feitas. E é uma coisa que a gente sempre defendeu na educação, que a educação deveria, mais do que ensinar as pessoas a responder perguntas, ela deveria ensinar as pessoas a fazer boas perguntas. Essa não é a primeira adequação que os alunos têm que fazer com a chegada de uma nova tecnologia no mercado. Se a gente pegar historicamente, há 15, 20 anos atrás, eu tive em casa, inclusive, uma coleção da Barça, por exemplo. Então, quando eu tinha que fazer trabalho, eu ia e buscava o conhecimento em livros, na coleção inteira da Barça. Se a gente andar nos anos, depois a gente troca a Barça com a chegada da internet pelo Google. E aí a escola já teve que se deparar com essa primeira adequação, fazer esse primeiro molde de como seria agora com essa enciclopédia eletrônica que todos os alunos teriam acesso e teriam condição de ter muito mais conteúdo do que procurar no índice e achar o livro e achar o índice depois e ler o conteúdo e trazer isso para a escola. Com a chegada agora E não é chegada, eu acho que a gente já é passivo da inteligência artificial há muito tempo. Então, se a gente olhar historicamente, a gente já é impactado pelo algoritmo do Facebook, pelo algoritmo do Instagram, há pelo menos aí uns 6, 7 anos. A gente é usuário do Netflix, o Netflix sugere filmes pra gente por base de uma inteligência artificial também. A gente usa Spotify como streaming também, a gente é impactado pelo algoritmo. E eu acho que essa grande transformação ela vem agora que a gente passa a ser de um usuário passivo da inteligência artificial para um usuário ativo. E eu acho que a educação agora está nesse momento de entender e quais são as adequações necessárias que a gente vai precisar ser e ter agora dentro das escolas e fora das escolas principalmente, para que os alunos continuem trazendo conteúdo e sendo ativos na aprendizagem deles. Dentro do meu conceito, eu enxergo que a tecnologia é um meio para se entregar algo a alguém, né? A inteligência artificial, tecnologia como diagnose para a saúde, né? A ChatGPT como meio para auxílio de pesquisas literárias, educacionais, enfim, né? E a gente não pode esquecer que quem programa inteligência artificial é um ser humano. Mas com qual viés, com qual perfil, com qual ideologia? Mas espera aí, né? O que efetivamente me preocupa e me chama muita atenção é como o ser humano vem lidando com as questões éticas e morais frente à conduta profissional, social, familiar, até do uso da tecnologia. Nessa configuração do novo ensino médio, por exemplo, eu trouxe, discutindo com toda a equipe, os estudos de caso.
né? Então, eu trouxe isso como metodologia de ensino, metodologia até mesmo de avaliação aí desse processo como um todo. E elaborar um estudo de caso não é uma tarefa tão simples. Para preparar os primeiros modelos, eu já sabia o que eu queria, qual era a temática da disciplina, quem eram os professores que estavam envolvidos, já tinha ali as características desses estudantes. Então, eu fui para o chat, que era muito mais rápido, né? Jogava alguns desses parâmetros e pedia para que ele elaborasse um estudo de caso. Então, ele já trazia toda uma narrativa, uma provocação, alguns dados, e aí vai para o outro exercício. Esses dados são verdadeiros? Por exemplo, teve uma situação que ele citava uma pesquisa que não existia. Eu não uso o chat simplesmente para produzir material e sair divulgando. Ele vai assessorar essa produção. Então, tenha primeiro recorte. Professor, de acordo com os temas, de acordo com o que está sendo trabalhado, o que você faz com isso? Né? Como que eu valido essas referências? Ele citou um artigo da FAPESP que não existia. Aí qual foi o próximo passo? Ir lá, por que a FAPESP entra aqui? Então aí se você pegar vários seminários que aconteceram na USP, na FEA, por exemplo, você vai ter esse diálogo, né, que é a capacidade de reflexão, né, sobre um produto que o chat te devolve. Porque é uma linha de programação. Então você dá a palavra-chave, ele muito mais rápido do que a gente vai articular tudo isso e vai te dar uma resposta. Você precisa validar. Você é o ser pensante ali que vai analisar se aquilo te cabe ou não. Estou muito adepto ao uso de novas ferramentas, principalmente aquelas que otimizam tempo para a gente. E aí agora, olhando no viés do aluno, essas ferramentas elas têm uma possibilidade de ganho de tempo que a gente não tem noção do quanto isso pode trazer. E um aluno com mais tempo, ele é um aluno que consegue balancear mais a vida social com a vida de estudo, ou se aprofundar em algum outro assunto que ele vem precisando. Então eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, qualquer ganho que a gente tenha de tempo, a gente sabendo utilizar esse tempo, sabendo planejar, e a escola está aqui para auxiliar as crianças a saber o que elas vão fazer com esse tempo extra. Não é porque fez tempo extra, porque vai ganhar mais meia hora de videogame. Talvez ela precise, talvez seja a meia hora de videogame que ela estava precisando na semana dela. Mas a gente está aqui para otimizar e para fazer com que a vida da criança como um todo seja mais completa e seja mais equilibrada. Eu vejo como uma vantagem, por um lado, de forma que eu consiga otimizar um pouco essa questão e separar um pouco mais o tempo para as relações humanas, mas também vejo como uma coisa que quebra um pouco a questão de um gasto, a questão do sucesso e do fracasso, principalmente. O humano tende a falhar e aprender com os erros. E essa incorporação da inteligência artificial acho que pode quebrar um pouco essa ideia, tornar tudo mais prático, mais fácil e quebrar um pouco essa ideia da falha. Com o andar da sociedade, se tem a ideia que menos trabalho, mais fácil. Quanto mais fácil for, mais simples vai ser para mim, não tenho que me esforçar, porque vai dar tudo certo de qualquer jeito. Se você sabe utilizar aquilo de forma correta, como eu utilizo no trabalho para, às vezes, fazer uma petição, eu utilizo para facilitar, então eu vou colocar o que eu preciso naquela petição e vai me trazer. E é a minha ideia, é a minha cabeça, e estou agindo de acordo até com o Estatuto de Ética da OAB. Então eu acredito que dentro do mercado de trabalho é isso. Se você usa com uma função e não prejudica o trabalho de ninguém, só de forma para facilitar a sua vida, o seu trabalho, enfim, eu acho que isso está dentro da normalidade. Tem a questão do plágio, né, que ela é muito preocupante para nós da educação. O quanto que naquele texto a gente encontra o raciocínio do aluno, a resposta mesmo estruturada de acordo com o conhecimento que ele tem, como identificar que foi o aluno que escreveu e não a máquina, né? Então isso é algo que a gente se preocupa. Agora, o papel da escola e do programa bilíngue também é fazer com que eles sejam bons em questionar, né? Em elaborar perguntas. Então, com a experiência que eu tive no ChatGPT, o quanto melhor for o perguntador, a capacidade, né, do usuário de elaborar perguntas, melhor serão as respostas. Então, acho que esse caminho da gente conseguir orientar os nossos alunos em relação à qualidade da pergunta é o que vai fazer com que eles aprendam mais. A inteligência artificial e todos esses aparatos tecnológicos, eles têm implicações éticas gigantescas, porque afinal de contas, toda tecnologia ela tem paradoxos inerentes. Então você tem conflitos e paradoxos que são absolutamente inerentes. E o conflito ético, uma vez mais, depende de como as pessoas vão pilotar isso. Então,
depende se você vai usar aquilo e configurar um algoritmo que de repente vai ter determinados preconceitos embarcados nele, ou se você vai resolver verificar isso e não deixar isso acontecer. Mas quem vai tomar essa decisão é o ser humano, por isso que esse debate ético, ele é essencial e ele precisa acontecer na base. Ele não pode ser uma consequência de observação, então do tipo, usamos IA pra caramba e olha só o que aconteceu. Não, isso tem que estar na base, tem que acontecer antes. Porque afinal de contas eu já vi várias discussões interessantes falando o seguinte, né? Que a inteligência artificial ela só tem 2 problemas, ela não é inteligente nem artificial. Então ela não tem essa inteligência própria. Ela tem mecanismos de reconfiguração e aprendizado, e esses mecanismos foram desenvolvidos por pessoas. Traduzindo, o que é um algoritmo? Algoritmos são crenças, vieses e decisões éticas transformadas em linha de código por pessoas. Então é por isso que se esse debate acontecer antes e acontecer na origem, quando isso for transportado para linhas de código, as linhas de código vão respeitar esses preceitos. E isso é inerentemente humano. Você pesquisava o que você queria ver. Então eu pesquisei, 2 pessoas de negócios apertando as mãos. Apareceu 2 homens. Então aí eu coloquei uma mulher, aí apareceu uma mulher, entendeu? Então acho que se você direcionar isso de um jeito que pode ser abrangente, que pode ser diverso, aí eu acho que pode ter certa empatia. Já no mercado de trabalho, da maneira que os sistemas de trabalho funcionam hoje em dia, essa automatização provavelmente seria algo muito bom. Só que bom no superficial, né? O tanto que isso pode... Tem que pensar o tanto que isso pode aumentar a alienação que já existe no campo de trabalho. Que as pessoas elas trabalham 8 horas por dia, 7 dias por semana e fazendo a mesma coisa repetidamente. Imagina levar isso para outros campos. Porque a inteligência artificial ela tem essa capacidade. É como se você pensasse na revolução industrial, que as pessoas faziam as coisas à mão, demoravam muito para fazer à mão, mas cada peça era diferente. Comparado à revolução industrial, que uma pessoa ficava na esteira e ela não via nem o começo do processo, nem o final do produto, e o produto saía todos iguais, muito mais produtos. Você não percebia o que você estava fazendo e isso pode ser uma coisa que pode se repetir com as inteligências artificiais. Vai nos economizar alguns procedimentos, os quais são mecânicos na escola, né? Isso hoje já tem até alguns teóricos discutindo se isso não vai fazer com que a gente minimize os currículos das escolas, os saberes da humanidade que foram construídos, né? Penso eu que não. Ela vai minimizar procedimentos os quais que a gente não precise fazer conexões importantes. Por exemplo, quando a gente pensa numa coisa básica, né? Memorizar a tabuada. A questão não está no resultado dessa tabuada, mas nas operações mentais que eu faço e que eu preciso desenvolver para chegar até o resultado do 3 × 4, por exemplo. Então, essas conexões e esses procedimentos anteriores, a escola não pode abrir mão. A gente precisa fazer com que esses meninos e meninas alcancem esses procedimentos mentais, essas habilidades, para que eles consigam, a partir delas, fazerem outras conexões. Mas muito daquele conteúdo que é só de memória, né? Então, o ano que... né? Coisas mais factuais, não é mais necessário. E isso já vem de uma reforma curricular que antecede até a inteligência artificial, né? Então, a escola não está aqui para poder ficar fazendo com que os meninos decorem fatos. A gente está aqui para que eles aprendam a fazer conexões mentais importantes. Então, acredito sim que vai ser mais um impulso para a gente rever esse currículo, né? Um currículo que é brasileiro e que ele é muito extenso e muito cruel com esses jovens que passam pela escola, né? Então, a gente precisa priorizar mesmo os procedimentos, essas ações, mais até abstratas do que só ficar devolvendo fatos. Quando a calculadora chegou, antes a gente usava a régua de cálculo para fazer conta e a calculadora veio, ela é mais uma ferramenta que otimizou tempo, ganhou tempo para fazer conta e nem por isso a escola perdeu
As crianças saem daqui sabendo fazer equação de segundo grau, saem daqui sabendo fazer polinômios, sabendo fazer as operações básicas da matemática, adição, subtração, multiplicação, divisão. Então eu acho que a gente tem que tratar essa chegada da inteligência artificial com a mesma calma que a gente tratou a calculadora. Eu não estava aqui no momento em que precisou fazer essa adequação à calculadora. Eu acredito que tenha sido um grande desespero também, mas se a gente olhar historicamente, se a gente pegar na nossa memória, a gente passou por isso também. Então eu acredito que vai ser mais uma superação e mais um ganho para a educação no curto e médio prazo. Trabalhos que envolvem mais a mecanização do movimento, possivelmente, eu não diria extintos, mas com o passar do tempo vão ficar cada vez mais escassos, provavelmente. Até hoje em dia se tem um grande problema com isso e com certeza vai ficar pior. Aí eu nunca tinha pensado também nesse negócio que você pode passar essa mecanização também para outras áreas. É algo bem real, realmente é um problema sério a se pensar. Em qualquer área, você vai ter que aprender a adaptar e vai ter que aprender a pensar de um jeito diferente para conseguir usar essas inteligências artificiais não como inimigo, mas como uma ajuda para o seu trabalho, independente do que seja. Nós entramos no momento Google da inteligência artificial, até então era algo para tecnófilos, para entusiastas da tecnologia. Agora qualquer pessoa consegue usar a qualquer momento com uma fluidez enorme. E o paradoxo é que isso liberta o lado mais humano das pessoas. Porque um monte de coisa, sei lá, eu teria que fazer uma imagem, então eu ia lá pro Photoshop, ia ficar configurando uma apresentação, configurando um documento, isso aí está resolvido. A execução das coisas se torna uma execução muito feita por IA. Agora, a concepção, a comunicação e dar significado a isso é essencialmente humano. Então, eu acho que são tempos que nunca foram tão interessantes. Quando lerem, não considerem apenas o que o autor acha, considerem o que vocês acham. Cavalheiros, vocês devem procurar encontrar suas próprias vozes. E o papel do professor, para mim, é fundamental na formação dos alunos, justamente por ensinar, vir com uma pessoa secundária nesse papel da formação da pessoa, né? Você tem o âmbito da família, o âmbito escolar, e o professor está ali como o mediador desse conhecimento, né? Entre a escola e o aluno, e é fundamental para a gente desenvolver senso crítico e, enfim, o conhecimento sobre o mundo. O papel do professor dentro do uso das tecnologias é de incentivador. A gente tem tido alguns problemas por conta dos dispositivos móveis. Como a escola, ela passa a ser uma promotora dos dispositivos móveis para os estudos, porque para você acessar as inteligências, você vai precisar de dispositivos para isso. Aqui a escola a gente usa o Chromebook, e o Chromebook ele também te coloca em acessos que são acessos daquele que a gente gostaria que não existissem naquele momento dentro da escola. Mas eles existem, eles são uma realidade, e essa realidade precisa ser trabalhada. Existem estudos que dizem que a exposição às telas pode ser bastante complicado, mas a gente não pode negar a tecnologia. A tecnologia, ela efetivamente existe para simplificar os processos que antes eram muito mais complicados e que hoje podem ser simplificados com a ajuda de robôs, até de robôs, né? A gente tem na indústria a contribuição dos robôs no cotidiano. Então, a escola não pode passar por isso. A escola, como fonte de saber e como fonte de conhecimento, ela não pode fazer vista grossa para a tecnologia. Ela tem de admitir que isso é algo que precisa, ao menos, ser estudado, ser observado. E depois, sim, se for validado como uma ferramenta importante para o cotidiano, ser levado para a sala de aula também como trabalho de escola, como objeto de estudo. O professor é como se ele fosse um poço de conhecimento, porque se está na área dele, quando eu posso ter qualquer dúvida que eu vou lá para ele, ele sabe o que dizer, ele sabe como responder. Mesmo que ele não tenha a resposta certa, ele vai atrás. Ele tem essa capacidade de sempre te dar a resposta do que você precisa. Eu acho que o papel do professor é criar pessoas, não só no meio acadêmico, que também é muito importante, mas também no meio social. Criar pessoas que sabem pensar, que sabem questionar a realidade, que sabem analisar o que é apresentado na frente delas, e também pessoas que têm conhecimentos, pessoas que não são ignorantes. Eu concordo um pouco com o que você disse, mas para mim ele é muito mais um guia. Qual que é o papel da educação e qual que é o papel do professor? E aí, claro, uma opinião extremamente pessoal. O comparativo que eu sempre faço é o seguinte: se você for para um museu
Você pode ir para um museu mais incrível do mundo, e eu tive uma experiência que foi muito esclarecedora nesse sentido. Eu lembro que eu fui visitar um dos principais museus do mundo, e eu, de forma muito arrogante, achei que eu tinha lido o suficiente para desfrutar daquele museu. Então eu não tenho muita paciência, sabe, para fazer experiência em grupo, para fazer aquela coisa. Mas de último minuto eu resolvi contratar um guia, né? E foi uma coisa escandalosa o meu aproveitamento, e foi uma lição de humildade, porque assim, eu fiquei pensando, caramba, se essa pessoa não estivesse comigo, se ela não estivesse do meu lado, eu não sei, essa experiência não teria sido 5% do que ela foi. E eu acho que o processo educacional ele passa muito por isso, aliás, o processo de instrução, né? Porque depois vem o processo de fato educacional. Eu acho que essa é uma metáfora que é bastante interessante, sabe? Então o professor, ele consegue ser um guia nessa jornada. Porque afinal de contas, para quem está na escola, para quem está, seja lá no processo que a pessoa está passando, tudo aquilo é incrivelmente inédito, né? E o professor ele consegue ter esse papel não só de um tutor, mas de um guia. Então, de fato, alguém que está ali para amparar, para acelerar essa jornada e para amplificar ela. Eu acho que o professor vai continuar tendo, sim, o seu papel fundamental, porque a existência dessas inteligências artificiais não tiram o papel do professor, porque o professor está ali para mediar esse conhecimento. E quando você tem acesso à inteligência artificial, você não tem uma mediação. Então, às vezes as coisas, igual eu falei, se eu estou aprendendo sozinha, eu tenho com base o que eu aprendi na escola. Se eu não aprendo na escola usando a inteligência artificial, eu não tenho recurso para lidar com o que vai vir para mim. Então, o professor continua tendo um papel muito importante, porém, as pessoas precisam entender isso também. Então, as pessoas acham que o professor vai deixar de ser professor porque agora eu posso acessar o que eu quiser, quando eu quiser, então eu não preciso do professor. Mas eu preciso da base para entender aquilo que eu estou lendo, eu preciso compreender aquilo de alguma forma. E eu só sei isso se eu tenho uma base educacional, né? E aí isso vai vir do professor da escola. O papel do professor já mudou faz tempo, né? O papel do professor, ele não é mais aquele papel que ele tinha num passado já distante, de um transmissor de informação, daquela pessoa que detinha o conhecimento e que era responsável por passar este conhecimento, essa informação para meninos e meninas aprendizes. O papel do professor há algum tempo é fazer com que esses meninos e meninas lidem com essa quantidade enorme de informações que eles têm à disposição e consigam transformar estas informações em conhecimento, em novos saberes. Eu acho que a tecnologia vai entrar como, quer dizer, entra cada vez mais, né, como um vetor que no meu mundo ideal, uma coisa que sempre eu imaginei quando eu dei aula, né, passei bastante tempo dando aula, que eu imaginava o meu papel como professor, eu não queria ser a pessoa que ia apertando o botão dentro do elevador. Eu não queria estar com os meus alunos e falar o seguinte, pessoal, então hoje eu vou falar, e daí ao final do dia estaremos no primeiro andar. Daí amanhã nós vamos tentar chegar no segundo andar. Na verdade, a tecnologia consegue ajudar muito para falar o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, nos encontramos lá no rooftop para ver as estrelas e para discutir sobre o que aquilo tem a ver com a vida de cada um. Eu acho que a escola daqui a 20 anos vai se adaptar bastante às tecnologias novas, né, aos novos meios de aprender. Por exemplo, eu acho que os computadores vão ser bem mais presentes, tipo, eles são presentes agora, mas eu acho que vão ser bem mais presentes no sentido de que eu acho que vai anotar em computadores, vai tirar informação, às vezes, você tem uma dúvida, em vez de pesquisar no livro, você pesquisa por inteligências artificiais. Ou também fazer trabalhos em inteligências artificiais. Não sei, vai ficar mais tecnológico? Eu acho que vai ter mais jogos e mais algumas coisas. Não sei, depende. O ensino vai ter que mudar porque ele vai ter que se adaptar à questão da inteligência artificial. Então, hoje em dia você vê muitas pessoas deixando de fazer as coisas, fazer os trabalhos e colocando isso, jogando para a inteligência artificial fazer. Então, fazer uma redação, deixa para o ChatGPT, fazer uma apresentação de slides, deixa para o ChatGPT. Então, as pessoas desaprendem a aprender e aí, no fim, você não tem um ensino de fato, né? Então, eu acho que
Óbvio que é muito difícil, né? Você não tem como controlar quem usa ou quem não usa, mas a educação vai ter que se adaptar a esse novo ambiente. Usando um pouco de base a nossa escola, eu imagino um aluno que tem a mesma filosofia que essa escola tem. Porém, com um aprendizado de maneira muito mais eficiente, por causa das novas tecnologias. Porque a filosofia que a nossa escola tem de abraçar todo mundo, de ouvir cada aluno, ela é muito boa. Mas também as tecnologias elas não podem ser deixadas de lado, não podem ser ignoradas porque elas deixam mais eficiente esse processo. Eu acho que ela vai ter coisas mais tecnológicas, também podem ter o auxílio de alguns robôs que também possam ajudar em pesquisas, procurando em vídeos. A educação daqui a 20 anos vai ter ela como processo integrante, se não for controlada. Muito útil para pesquisas, coisas do tipo, mas pode afetar diretamente na educação se os alunos continuarem não se esforçando, tendo isso como recurso para fazer o que quiser. Ainda mais com essa substituição de trabalhos que tem normalmente, ocorre talvez ter ChatGPT como professor, a inteligência artificial dando aula a partir do grande conhecimento armazenado que ela tem, que nunca vai substituir um humano dando aula. Eu sempre falo da IA como um copiloto, então o segredo é como é que você enquadra, como é que você define. Em nenhum momento eu enxerguei do tipo, agora você pode soltar isso, né? Então acho que a metáfora do copiloto é bem importante, né? A pessoa está pilotando o avião, ela tem inúmeros sistemas que ajudam ela, mas no final das contas é o capitão, é o copiloto que pilotam aquilo, né? Inclusive ele tem a capacidade de desabilitar alguns alarmes se ele entende que os sinais que o sistema estão dando não são coerentes com aquilo que é a realidade que o treinamento dele mostra. Seria muito mais tecnológico do que hoje em dia, não só na aparência, mas no jeito de dar aula. Acho que vai ser uma escola também com os professores, mantendo os professores, mas incorporando cada vez mais as tecnologias, as inteligências artificiais, mas eu diria que o papel do professor vai se manter ainda. Quero ser professor de matemática especificamente. Eu não acho que a inteligência artificial vá, por exemplo, substituir a área da educação, de uma forma como eu tinha comentado antes. Mas com certeza vai virar uma ferramenta, porque, como eu disse, eu tenho uma dúvida muito específica. Eu posso ir lá e perguntar, tipo, qual é a forma de tal coisa. Só que assuntos mais profundos, ele tem uma dúvida deveras complexa, assim, ele analisa um caso muito específico. Eu não acho que uma inteligência artificial seja suficiente para analisar isso com o aluno. Eu teria que sentar, conversar com ele, analisar a situação com ele, para que ele entenda tudo certinho. O grande ponto, primeiro, é tentar não nadar contra a maré. Não dá pra gente ir contra. Então, primeiro, muita conversa. Eu acho que antes das conversas até, a gente entender as ferramentas. Eu paguei o ChatGPT, usei o ChatGPT pago por muito tempo. O Edu, nosso diretor, a Simone, diretora pedagógica, todos os coordenadores foram usuários do chat para entender como essa ferramenta trabalha, como essa ferramenta funciona. E aí depois a gente teve algumas rodas de conversa, algumas conversas informais na sala dos professores, outras mais formais direcionadas para esse tópico, para a gente compartilhar com o grupo todo de quais eram as possibilidades e o que a gente tinha que fazer diante dessa nova ferramenta e desse surgimento dessas novas tecnologias. Mas eu acho que o principal ponto que tem que ficar aqui é que, assim, é uma coisa que não tem como a gente retroceder, a gente tentar nadar contra. Ir contra, tentar proibir, tentar dificultar isso aos alunos, é algo que a gente só vai ter desgaste. Então, é melhor a gente entender quais são os ganhos e quais são os prejuízos e como que a gente trabalha com esse cenário posto agora por mais essa revolução tecnológica. O ser humano é surreal na sua capacidade de conceber ideias, só que aí ele tem que lidar com as restrições físicas, ele tem que se deslocar, ele tem processos, ele tem burocracias, e agora você consegue encurtar esse espaço. Por que eu estou falando de processos? Porque o processo educacional também é assim. Então imagina que alguém fala, puxa, mas como é que seria esse mundo que você está descrevendo? E você consegue instantaneamente gerar imagens, você consegue mergulhar naquele mundo. Nós estamos vendo ferramentas para fazer digitalização 3D, que agora sim você consegue fazer experiências que também são muito imersivas. Então eu estou muito convicto que de fato agora vai acontecer a tão prometida revolução da educação. Com tanta informação assim, eu acho que realmente as perguntas e o jeito que você faz as perguntas
que vão te levar para as respostas certas vão passar a ser bem mais importantes do que pelo menos do que elas são agora. O novo não está na inteligência artificial. O novo está na criatividade humana, na relação humana e na capacidade de abrirmos novos caminhos. É nisto que eu acredito. A educação é um ato humano, a educação é um ato que se faz com os outros, a educação tem uma dimensão de relação. Esta dimensão não se pode perder nunca. O futuro vai se fazendo. A nossa responsabilidade e também o nosso compromisso de estar à frente para que as nossas crianças sejam cidadãos íntegros, éticos, né? Com conhecimento, com acesso ao conhecimento e que eles possam traduzir isso numa presença transformadora. Então eu acredito no ser humano, mas eu acho que ele depende de um cuidado que nós devemos ter na sua formação. O papel do professor há algum tempo é fazer com que esses meninos e meninas lidem com essa quantidade enorme de informações que eles têm à disposição e consigam transformar estas informações em conhecimento, em novos saberes. A gente precisa fazer com que esses meninos e meninas alcancem esses procedimentos mentais, essas habilidades, para que eles consigam, a partir delas, fazerem outras conexões. A concepção, a comunicação e dar significado a isso é essencialmente humano. O futuro vai se fazendo. Vai ser mais uma superação e mais um ganho para a educação no curto e médio prazo. Eu acho que são tempos que nunca foram tão interessantes. Eu tenho um Alex, eu pergunto toda vez. Aí eu jogo a Akinator. Sim, é um objeto que a gente usa para fazer perguntas que a gente não sabe. A escola, a partir de 70, 80, ela foi em busca de novas fontes de métodos e programações, mas ela sempre fez essa mudança muito devagar. E atualmente eu sinto que a busca está mais em pauta. Eu acho que falta a elegância da alma atualmente, sabe? E isso você ensina só quando você tem, quando você é. E a escola tem muita responsabilidade nisso. No trato com os alunos, no respeito com os professores, com os funcionários, isso você ensina. Eu vejo que eu tenho uma experiência de quase 50 anos de educação. É só sendo. Hoje, ao invés de você pegar o telefone e falar como eu estou com saudade de você, você manda uma mensagem que é bem diferente de receber ouvindo a voz. Eu não sei se isso caberia na educação, mas cabe no mundo atual. Sabe? Isso faz muita falta, muita falta. Porque o que fica aqui? O que nós, educadores, deixamos como legado? Nós ensinamos o que nós somos. Ponto final.